Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 112. Aumente a sua energia. Oi, gente, tudo bem? Hoje, segunda-feira, primeiro dia de, digamos assim, o dia de trabalho da semana, né? Para quem não trabalha no domingo. É o dia, então, que a gente começa a semana, novos desafios, ou para muitos as mesmas tarefas e tudo mais, mas sempre a gente pode estar buscando incrementar e mudar e deixar o nosso dia muito mais interessante, o que é super recomendado, gente. Não faça da tua vida sempre aquela rodinha tudo igual, né? A gente vai sempre mudando. E hoje eu queria trazer para vocês algumas dicas de como aumentar a sua energia. E eu vou trazer dica inspirada no Tony Robbins. Tony Robbins é um autor, palestrante, um dos mais famosos do mundo, que faz essas palestras motivacionais. Já tive o prazer de ir em, acho que 3 conferências dele, 3 palestras ao vivo. Uma delas até minha filha estava comigo. E ela viu tudo o que é aquela energia daquele cara. Ele é um cara grandão, assim, e ele fala alto e ele tem toda uma energia. E é até engraçado porque tem muita gente que comenta: eu não gosto de ir nessas palestras porque ele pula demais, ele é muito agitado e não sei o quê. E tem muitos palestrantes que falam: venha na minha palestra, aqui a gente não fica pulando e fazendo, batendo palma um com o outro. E ele mesmo fala que ele falou assim: o que eu faço não é bobeira, tem um significado. Então a palestra do Tony Robbins, a cada, 20 minutos, se ele se prolongar muito, talvez meia hora, mas sempre vai ter um intervalo onde ele vai pedir para você levantar da cadeira e começar a pular. Ele põe os 2 braços para cima, as 2 mãos para cima e começa a pular. Pular. E você grita de felicidade e tudo mais. E para quem nunca viu isso, parece a coisa mais, mais ridícula que tem para fazer. Só que isso, ele explica que isso é ciência, que é o nosso fisiológico, que se altera muito quando a gente está num estado mais desanimado e a gente quer ter mais energia. E ter esse pico de energia, estar nesse estado com mais energia, nos ajuda muito a assimilar melhor as coisas que a gente está aprendendo. Se a gente tem alguém que está fazendo uma palestra para você durante 4 horas, 5 horas, 6 horas, e for aquele mesmo tom, você ou já dormiu na cadeira, ou você tem que estar assim, muito ligado mesmo para prestar atenção. Então, porque o teu nível de atenção ele vai diminuindo. Isso também é ciência, também é explicado. Então, ele dá essas pausas onde você se mexe, você agita teu corpo para você mudar, então, o seu fisiológico. E ele fala: energia é um hábito. Você se habitua a estar menos energético, digamos assim, ou mais energético. E é muito importante a gente saber como aumentar a nossa energia, porque, por exemplo, se você vai fazer uma palestra, uma reunião com alguém, você vai se encontrar com alguém e que você quer ter uma boa conversa, é importante que você esteja uma boa energia. E isso é fácil de aprender, gente, é super fácil. Porque, como eu falei, ele fala que a energia, então, a gente consegue tirar de movimento. E tem muita gente que fala: a energia eu consigo dormindo.
Tem muita gente que dorme às vezes 12 horas e continua cansado, sem energia, certo? E tem aqueles que às vezes dormem 4 horas e estão com um dia, tem alguma coisa super legal para fazer, estão super empolgados. Você dormiu 4 horas, mas está indo para uma viagem, está super, super feliz e você tem energia. Então, o sono não é a verdadeira fonte. Ela pode sim, é super importante dormir, mas não é a sua fonte, a fonte de energia. Tem muita gente que fala que é comida também. Desculpa. E a comida também é importante no sentido, sim, a gente deve se alimentar direito, mas a comida não é a fonte de energia. Porque ele falou, se fosse a fonte de energia, as pessoas, depois de uma ceia de Natal, sairiam fazendo uma maratona, por exemplo, nadando, e não é o caso, né? Você lembra da última vez que você teve aquela super ceia, comeu bastante, você fica com disposição para sair correndo, pulando, fazendo outras coisas? Não, geralmente a gente fica bem cheio, pesado, então a gente tem o contrário da energia que a gente quer, certo? Então, também, comida não é a fonte de energia. Então, ele fala que a gente consegue se treinar para a gente buscar a nossa energia. E muitas coisas estão dentro de nós. Então, a energia é um hábito, a gente consegue criar um hábito de buscar essa energia, de trazer essa energia legal para dentro da gente. E o que o Tony Robbins faz, que ele fala, que eu já comentei, é o ficar pulando, que é o mexer o seu corpo, ativar a circulação do seu corpo e falar, fazer som de algo legal, uhul, tô feliz e tudo mais. Isso faz com que você crie uma energia dentro de você. E é incrível, gente, incrível como isso altera. Ele também conta, não sei se vocês já ouviram falar, sobre fazer a postura de Superman. Então, assim, você está em pé, uma postura super retinha, e coloca as mãos na cintura como se fosse o Superman ou a Mulher Maravilha, digamos assim. E nessa posição, você se sente, você tem uma sensação de poder ou de energia muito boa. E isso eu aprendi já há muitos anos atrás, acho que foi a minha primeira palestra com o Tony Robbins. E eu cheguei a comentar com amigos meus e teve uma amiga minha que eu comentei sobre usar essa postura de Mulher Maravilha. E ela falou que antes de uma entrevista, que ela estava super nervosa, ela entrou no banheiro da empresa antes de chamarem ela para entrevista. Ela entrou no banheiro, se escondeu lá para não passar vergonha, diz ela, e fez a postura da Mulher Maravilha e se imaginou falando com toda a confiança tudo que ela tinha que falar para passar naquela entrevista. E depois ela me contou que deu super certo. Ela se sentiu muito melhor, ela se sentiu muito mais tranquila, muito mais confiante e até conseguiu o emprego. Então, assim, a voz, o agito que você faz no teu corpo, o exercício que você faz no teu corpo e a postura são muito importantes. Então, se eu estivesse aqui agora falando para vocês, então, gente, isso é mais uma dose de energia. Vamos lá, gente. Tenham energia. Eu acho que já estaria metade aí dormindo, né? Então a gente precisa de energia, a gente precisa dessa energia para transmitir energia para os outros. Sim, nós temos nossos momentos de paz, de tranquilidade, de meditação, de descanso, mas a gente também tem os momentos que a gente precisa de energia. E quanto mais energia a gente traz para a gente, melhor a gente tem prosperidade em várias áreas da nossa vida. Então é por isso que hoje, nessa segunda-feira, eu desejo para você energia. Eu queria muito que você tentasse isso. A hora que você tá ali com preguiça, não sabe o que fazer, começa a pular, coloca as duas mãos para cima e começa a pular e a gritar. Faça escondido. Se você tá com medo do julgamento dos outros, vai no banheiro e começa a pular. Se alguém perguntar se tá tudo bem, tá tudo bem. Você vai ver o quanto você muda. Um exemplo que eu vou dar é para gravar, antes de gravar esse dose de energia que eu tô falando com vocês aqui,
eu estava deitada, eu passei o dia fazendo faxina na minha casa. Foram, sei lá, umas 4 horas fazendo faxina. Eu estava acabada, muito cansada. E aí eu lembrei, nossa, eu tenho que gravar o podcast. E vim andando, me arrastando até o meu computador aqui para fazer a gravação. Eu tava assim, eu falei, ai, sobre o que mesmo que eu vou falar? Eu tava assim, de repente eu li Tony Robbins, Dose de Energia. Comecei a pular aqui, mão pra cima, comecei a agitar, comecei, uhul! Quando eu grito uhul aqui, já teve lá meu marido e meus filhos lá do outro lado, uhul! Porque eles me conhecem, sabe? A mamãe tá lá buscando energia. E funcionou, gente. Eu tava um caco de cansada, desanimada e queria muito trazer aqui energia para vocês. Não é a dose de energia? Funciona. Então, assim, mais uma vez, como eu já disse num podcast, não acredita em tudo que eu falo. Vai lá e faz. Vai que funciona para você. Aí depois você pensa se deu certo ou não, beleza? Mas tente. Se você então tá aí um pouco menos animado, se você não, aonde você está no momento que você está escutando agora, você não consegue se agitar, pular, gritar, vá para algum lugar dentro do possível por conta dessa pandemia, né? Mas vá num lugar que você possa fazer isso e você vai ver o quanto vai mudar o teu estado. O teu estado de energia vai à loucura, minha gente. Beleza? Então é isso. Mexer o seu corpo. Fazer barulho, uhul, fazer sons que te lembrem momentos que você foi vitorioso, que você teve sucesso com alguma coisa, que você ficou muito feliz. Faça esse barulho e a pose de Mulher Maravilha, a pose de Superman, que você ganha bastante confiança. E aí você vai ter um dia lindo, uma semana linda, que é tudo isso que eu desejo para você. Beleza, gente? Então é isso. Que a sua semana seja cheia de energia e amanhã a gente tem mais dose de energia para você aqui. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de dose de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!